Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Acabou nosso bimestre, pessoal. E agora, próxima etapa, a nossa prova bimestral. Então hoje nós estamos aqui para fazer a nossa revisão do segundo bimestre. Pegue então sua apostila, tá? Abra aí na página, nós vamos iniciar na página 4, né? Então, abra sua apostila e vamos iniciar e vá anotando, vá fazendo as anotações que você necessita, tá? E nós vamos pegar os pontos principais do conteúdo, tá? E você vai acompanhando então aqui na apresentação que a prof preparou para vocês. E vocês vão destacando aí na apostila de vocês, tá? Esses pontos principais, que são os pontos mais importantes desse conteúdo do segundo bimestre, tá bom? Então vamos começar a nossa revisão bimestral. Vamos lá. Então, na página 4 a gente começa falando sobre matéria, né? E as suas propriedades. Então, primeira coisa importante que você precisa saber, o que é matéria? Matéria é o conjunto de todos os materiais existentes, ou seja, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, esse conceito de matéria é bastante importante. Você precisa entender ele, tá? Decorar, entender, tá bom? Então, todas as coisas são constituídas de matéria. Lembra que a gente falou? Eu sou matéria, você é matéria, a cadeira é matéria, esse computador é matéria, essa TV é matéria, né? O ar é matéria, ele também tem volume, ele também tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, todas as coisas são matéria. Vamos falar um pouquinho das propriedades. Esses dois pontos são bem importantes. As propriedades gerais, né? Que são as propriedades comuns a todos os tipos de matéria, ou seja, toda matéria tem massa e tem volume. E as propriedades específicas, que são as propriedades que variam de acordo com o material. Então, pode ser variação de cor, variação de temperatura de fusão, pode variar na temperatura de ebulição e também na densidade. Tá? Então, lembrem bem o que é propriedade geral e o que é propriedade específica da matéria. Vamos falar então sobre as propriedades gerais. Então, massa, que é a quantidade de matéria contida em um corpo. E ela tem uma unidade de medida, né, que está aí na apostila de vocês, a unidade de medida internacional, que é o quilograma. Tá? E o volume, que é a extensão de um corpo que ocupa lugar no espaço. E ela é medida por litros, né? Ou pode ser metro cúbico, ou pode ser mililitro também, ou então metro, tá? Então tá lá, a massa é medida pelo instrumento chamado balança e o volume é medido por instrumentos graduados. No caso de líquido, vocês estão vendo ali, né? Com os copos graduados, e no caso de metro, então uma régua, uma trena, né? Qualquer material que possa medir em metros ou centímetros também. Propriedades então da matéria, propriedades específicas. Olha lá, pessoal, cor. Vocês estão vendo? Aqui são as medalhas da Olimpíada de 2016. Então vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho 3 metais, né? Essas medalhas são fabricadas com metais, certo? Então, eu tenho o metal ouro, o metal prata e o metal bronze. Vocês estão vendo que elas têm cores diferentes? Então, né? Isso é uma propriedade específica do ouro ser dourado, da prata ser prateada e do bronze ser essa cor bronze, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, olha lá, isso é uma propriedade física, tá? São aquelas que podem ser medidas
ou observadas sem que ocorra a mudança na constituição da matéria. Então, cor é uma propriedade física. Eu tenho também o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, o ponto de fusão, olha lá, eu tenho um gelo, né? E aí eu tiro fora da geladeira. Então, ele vai ter um ponto de fusão, né? E quando ele alcançar esse ponto de fusão, que a gente já viu na outra aula, que é, né, na aula que é 0 graus, ele vai se transformar em líquido, né? E no ponto de ebulição, o líquido, eu esquento uma água, e daí para ela chegar, né, a se transformar em vapor, aí eu tenho um ponto de ebulição de 100 graus Celsius quando eu estou ao nível do mar. Então, quando eu estou na praia, tá, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Tá? E eu tenho a densidade, que é a quantidade de massa, que é M, representado pela letra M, que existe em um determinado volume, representado pela letra V. Então, D, densidade, é igual a M dividido por V. Tá? Então, é assim que eu calculo a densidade. Eu pego a massa e divido pelo volume. Tá? Então, esses são os principais pontos que vocês precisam saber das propriedades físicas da matéria. As propriedades químicas são aquelas que podem ser medidas ou observadas ocorrendo uma mudança na constituição da matéria. Ou seja, olha ali o que aconteceu com essa corrente, ela oxidou. Então, essa corrente de ferro em contato com o oxigênio, ela oxida, né? E aí ela forma ali a ferrugem que vocês estão vendo. Então, houve uma mudança na constituição da matéria, né? O ferro ficou oxidado devido ao oxigênio, né? E formou essa crosta de ferrugem. E também eu tenho a combustibilidade, né? Ou seja, o gás de cozinha ali que vocês estão vendo no fogão, né? Ele sofreu uma mudança na constituição da matéria, né? Quando eu acendi o fogão, que eu tive uma faísca, fez com que o gás pudesse, né, se transformar quimicamente, tá? E mesma coisa com a madeira ali, né? Ela tá pegando fogo, eu tenho a madeira, quando ela começa a pegar fogo, né? Quando eu uso uma faísca, alguma coisa para esse material pegar fogo, né? Ser combustível, né? Ter a propriedade química da combustibilidade, então ela começa a ficar alterada, ela começa a virar carvão. Então, essas duas, oxidação e combustibilidade, são propriedades químicas, onde há mudança na constituição dessa matéria. Substância e mistura, próximo tópico. Substância é aquela que apresenta características constantes, então nunca muda, né? Agora, a mistura é formada por duas ou mais substâncias, tá? Eu tenho exemplos aqui, a água pura é uma substância, e a água do mar é uma mistura, porque a água do mar, ela tá com sal, ela tá com areia, né? Então, eu já posso considerá-la uma mistura. Então, prestem bem atenção nesses dois conceitos, o que é substância e o que é mistura. Substâncias homogêneas e heterogêneas. Então, dentro das substâncias, eu posso ter elas serem homogêneas ou heterogêneas. O que é uma substância homogênea? Apresenta a mesma aparência e composição uniforme. Então, se eu pegar água e misturar sal ou misturar açúcar, depois, né, e mexer bem, depois de um tempo, vocês vão notar que não dá mais para ver o que é água, o que é açúcar, o que é água e o que é sal, como a aula da professora Maria Tereza. Vocês viram as experiências que ela fez aqui, ela misturou várias substâncias e algumas ficaram homogêneas, outras heterogêneas,
tá? Então, essa é a mistura homogênea. A água do mar é uma mistura homogênea, né? A gente não consegue dividir, separar ali o que é sal, o que é água, tá tudo misturado. E a heterogênea não apresenta composição uniforme, ou seja, é possível a gente identificar as porções de características diferentes. Então, por exemplo, a água e eu ponho o óleo em cima, né? Então, dá para diferenciar. Eu posso até misturar, né? Pegar uma colher ali, agitar, misturar, misturar, misturar. Mas daqui a pouco o óleo vai subir para a superfície e a água vai ficar embaixo. Por que que isso acontece, né? Vocês já viram, é a densidade dos materiais. O óleo é menos denso do que a água, né? Então, por isso que ele fica na superfície e a água fica embaixo. Se eu jogar areia aí nessa mistura de água com óleo, a areia vai ficar embaixo, né? Por quê? Porque ela é mais densa do que esses dois materiais, do que a água, né? E do que o óleo. Vocês vão ver nos próximos slides que eu vou falar um pouquinho sobre a forma de separação, né? Vocês vão ver um desses exemplos, né? No caso da areia, que se chama decantação. Então a areia ela faz decantação e fica embaixo ali do copo, se eu jogar areia nesse copo com água e óleo, tá bom? Transformações na matéria. Então acontecem transformações físicas e transformações químicas. Então vocês podem ver que novamente a gente fala de físico e químico, né? Então, propriedades físicas, propriedades químicas, transformações físicas, transformações químicas. Transformações físicas, a sua constituição não sofre nenhuma alteração. Então, por exemplo, a água aqui. Se eu pegar o gelo e deixar ele em temperatura ambiente, daqui a pouco ele vai ficar líquido por causa da fusão, né? A gente já falou sobre o ponto de fusão. Então, a 0 graus, quando chegar a 0 graus, ela se transforma ali em água líquida. Depois, eu ponho lá para ferver. Então, acontece a vaporização, né? Ou a ebulição. Então, a 100 graus Celsius, né? A nível do mar, como eu falei para vocês, ela vira vapor. Ou então eu posso fazer o contrário, né? A vaporização, né? Liquefando, né? Acontecendo uma liquefação. Então, né? A gente chama de condensação, é transformar então a água em estado gasoso no líquido. Então ela volta para a forma líquida. E aí eu pego essa água, ponho nas forminhas de gelo, ponho na geladeira e aí ela solidifica, né, formando então os gelos. Então, só que o que acontece? Aconteceram transformações físicas? Sim, ela era gelo, virou água líquida, se transformou em vapor d'água, ou voltou, né, de vapor para líquido, de líquido para sólido. Só que ela não mudou a constituição dela, continua sendo água, né? Continua sendo água do mesmo jeito. Então, é uma transformação física. E uma transformação química? A transformação química fez com que a matéria resultasse em novas substâncias. Então, como eu falei para vocês ali, ó, passou pelo processo, né, pela combustibilidade, né, passou por esse processo de queima e virou carvão. Então, a madeira acaba virando carvão. Ou então, eu tenho outro exemplo aqui, a fruta, ela começa a amadurecer, né? Começa a amadurecer e daí ela começa a apodrecer, porque as enzimas, né, dentro dela e também micro-organismos ali, vocês podem ver como os fungos, tomaram conta ali dessa fruta. Então ela começou a haver alteração, né, dentro dela, né? As enzimas começaram a trabalhar e houve alteração dessa substância, no caso o morango. Tá?
Evidências da transformação química. Então, a gente estava falando lá de transformação química, né? Que altera a substância. Então, por exemplo, fogos de artifício. Então, eu tenho lá, né, o fogo de artifício, né, que é pólvora misturado com outras substâncias, né, que queimam, que podem explodir. Então, né, tem que tomar bastante cuidado. E eu, então, acendendo, né, esse material entrando em contato, então, com uma faísca, né, ele libera energia na forma de luz e calor. Tá? Outra evidência de transformação é o que eu falei ali para vocês do morango, né? A mudança também de coloração, não só da substância em si, né? Não só o morango está sofrendo uma transformação através das enzimas, como também a coloração dele mudou, né? E aí um exemplo da banana, né? Então as enzimas vão atuando na fruta e fazendo com que ela amadureça, né? Até o apodrecimento total. E temos também a liberação de gases. Então aqui nesse caso, né, eu tenho um copo de água, eu jogo um efervescente, né, uma pastilha efervescente, que a professora Maria Tereza também fez essa experiência com vocês, e há a liberação do gás carbônico na água, por isso que ele forma essas bolinhas, tá? Então não esqueçam, evidências da transformação química: liberação de energia, mudança de coloração e liberação de gases. São as 3 evidências que eu tenho dessa transformação química. Vamos falar então de separação de misturas. Como é que a gente faz para separar essas misturas? Sejam elas homogêneas ou heterogêneas, existem processos de separação, tá? E eu vou apresentar cada um aqui de vocês, nós vamos revisar juntos, tá? Acompanhe aí na tua apostila. Peneiração. Então, a peneiração, ela separa sólidos maiores de sólidos menores, ou ainda sólidos que estão em suspensão, ou seja, acima, né? Em cima, sólidos em suspensão dos líquidos, tá? Então, vou dar 2 exemplos. Separar sólidos maiores e sólidos menores. Por exemplo, se eu pegar uma areia, né? Eu pego uma areia e passo numa peneira, vocês vão ver que um tanto dessa areia vai ser peneirada, sei lá, 90% da areia, ela vai sair por essa peneira, né? Porque os grãozinhos de areia são bem os miudinhos, e os grãozinhos de areia mais grossos, dependendo também se essa peneira é bem fininha, se ela não é muito fininha, depende daí, né? Vai ficar algumas pedrinhas de areia ali que não vão passar pela peneira. Então eu consegui fazer a peneiração e conseguir separar sólidos maiores de sólidos menores. Ah, esse é um exemplo. E o exemplo de sólidos em suspensão que estão em líquidos, por exemplo, eu posso... tem gente que não gosta quando põe o leite no café e o leite cai aquela nata, né? Você esquentou o leite, ele forma aquela nata. Então, o que que eu faço? Eu pego uma peneira e passo o leite ali por aquela peneira, e aí o leite cai e aquela nata fica em cima, eu consigo segurar aquela nata. Tá bom, pessoal? Entendido? Então, peneiração. Filtração é a separação de misturas heterogêneas, olha aí, tá? Separação de misturas heterogêneas por filtração, utilizando um meio filtrante, um filtro. Por exemplo, quando eu passo um café, eu tenho a água e o pó de café, e o filtro de café vai fazer essa filtração, né? Então ele vai trazer para mim a água do café, a água, né, junto com a essência desse café, e o pó de café vai ficar ali contido ali naquele filtro. Então, são duas misturas, são misturas heterogêneas, tá? A água com o café é uma mistura heterogênea. Então,
eu utilizo filtro para fazer a filtração. Decantação é o que eu falei para vocês no exemplo lá das misturas heterogêneas. Se eu jogasse areia, por exemplo, naquele copo com óleo e água. Separação de misturas também heterogêneas, do tipo líquido sólido e líquido líquido, com densidades diferentes. Lembra que eu falei para vocês que o óleo é menos denso que a água e a água é menos densa que a areia? Então eu posso fazer essa decantação. Então, por exemplo, lá, ó, eu tenho um copo com água e areia, tá? Por exemplo, eu deixo em repouso. O que vai acontecer? A areia mais densa, ela vai decantar, tá? Então, ela decantando, depois eu pego pode ser um tubo, algo assim que eu consiga puxar, então, essa água só da parte de cima, né? Consigo puxar essa água só da parte de cima e a areia vai ficar ali embaixo, então eu consigo separar essa areia da água pura. Evaporação é o processo de passagem de estado líquido para o gasoso. A gente já conversou, né? Falamos ali sobre alterações físicas. Então, essa alteração física, isso também é uma forma de separar misturas. Por exemplo, gente, eu tenho um recipiente, tá? Com água e sal. Então, como é que eu faço para separar? Lembra que a gente falou que fica uma mistura homogênea? Então, eu tô lá, misturei água com sal, misturei. Daqui a pouco eu não consigo mais separar. O que eu vou fazer? Eu coloco num recipiente que vai para o fogão, né? Vai para o fogo, e aí a água começa a evaporar, e o sal, depois de toda a água evaporada, o sal vai ficar na parte de baixo. E, por último, a destilação simples. Então, a separação de misturas homogêneas também, estão vendo aí? Homogêneas, que separa o sólido dissolvido em um líquido. Então, por exemplo, pessoal, eu tenho aqui um balão de destilação, tá? Com uma chama. Tá? Então, eu tenho uma chama aqui. O que vai acontecer? O que eu faço? Por exemplo, eu tenho aqui, posso ter aqui sal também. Pode ser sal também. Então, eu começo a aquecer. Esse vapor vai subir, vai entrar aqui nesse tubo de condensação, do condensador. O condensador vai transformar o vapor da água em líquido. Então, ela vai começar a gotejar como água líquida, forma líquida. E o sal vai ficar retido aqui depois. Tá? Então, é mais uma forma de separar mistura homogênea. Não esqueçam. É bem importante isso. Ok, pessoal, então vamos lá para a nossa apostila no capítulo... Opa, olha só o que eu fiz. Voltei tudo. Desculpa aí, pessoal, foi ruim. Deu ruim aqui. Aí, estação de tratamento de água. Página 38 e 39. Então, o que é importante a gente saber aqui? O importante é a gente saber, aqui na estação de tratamento, quais são os, né, os pontos aqui do tratamento da água, tá? Então, começa aqui, né? É a captação na represa, né? Aí o bombeamento da água, aí ele passa pela pré-cloração, floculação, decantação, filtração, cloração novamente e fluoretação, depois vai para o reservatório, para distribuição e daí para as redes de distribuição que vai para as casas daí. Então, pessoal, olhem bem, tá? Olhem bem como é que funciona esses
né, esses passos aqui do tratamento de água, tá? Os pontos são bem importantes. Aqui nessa apostila tá bem explicadinho e bem simples, tá? Então vocês precisam, o que vocês precisam aqui na estação de tratamento de água? Saber esses pontos, saber que a água ela é retirada, né, do rio, então que eles tiram essa água do rio, aí bombeiam ela, né, tem uma bomba que leva ela lá para a parte de pré-cloração, tá? Onde eles põem cloro, né, para que haja retirada da matéria orgânica. Então, uma primeira limpeza eles fazem nessa água, né? Depois, vai lá para a floculação, né, onde eles adicionam um produto que agrega, então, as partículas um pouco maiores, né, formando uns flocos. Então, vai agregar as partículas que ainda, né, primeiro passei o cloro na água, então dei uma limpada nela. Depois vou tirar, né, as partículas maiores através de floculação. Depois as mais densas ainda, né, eu vou tirar por decantação, que é aquele que a gente viu lá. Depois ela passa por uma filtração, né, que daí retira os flocos menores que não saíram com a decantação. E aí eu tiro aqui nesses passos 4, 5 e 6, eu tiro todas as o que ficou, né, de sujeira, de pedra, tudo que veio junto do rio, lá areia, pedra, barro. Então eu passo por esses 3 processos, eu faço toda essa parte, toda essa limpeza. Depois ela vai para cloração e fluoretação também, de novo, né? Então mais uma carga de cloro e mais uma carga de flúor, que é o que ajuda, né, a gente a tratar a população, no caso, tratamento para cárie. Então quando você vai escovar os dentes, aquela água, ela tá fluoretada, então ela ajuda, né, a combater cáries na população. Então por isso que a água recebe um tratamento de flúor. Aí depois ela vai lá para os reservatórios, vai para a distribuição e vai para a rede de distribuição, tá? Então esses pontos aqui, revisem os pontos, tá? Deem uma lida, que é bem importante. Depois a gente vai lá para o tratamento de esgoto, né? Que aí é o sentido contrário, né? Se eu retirei a água do rio e mandei para as casas, agora essa água precisa retornar, né? E ela retorna em forma de esgoto. Então tá aqui. Vocês também na página 42, vocês deem uma olhada também. Tá bem bacana esse diagrama aqui do tratamento de esgoto. Então, ela vem pelas redes, né, de esgoto, passa lá pelas grades, lembra que a gente falou? Passa lá pelas grades para tirar todo o lixo, né, sólido, aqueles maiores que ficam. Depois pela caixa de areia, né, para tirar toda a areia dessa água. Aí o decantador primário, decantador secundário, depois o tanque de o decantador primário, depois o tanque de aereação para fazer aquela aeração. Lembra que a gente conversou que a água ela passa por um sistema tipo um liquidificador grande para poder arejar bem essa água, para que as bactérias possam, né, trabalhar, porque essas bactérias elas dependem do oxigênio para trabalhar. E depois que ela vai para o decantador secundário, tá? Que daí é realmente onde vai tirar todas as impurezas desse esgoto. Depois disso é que daí ela vai para o rio. Lembram que a gente conversou sobre o lodo? Então é nesse decantador secundário aqui, onde se forma o lodo, porque depois da aeração, né, que as bactérias vão começar a comer toda a matéria orgânica, é aí que vai formar o lodo. Lembra que a gente falou que elas comem e daí, né, é formado esse lodo que é o resto da comida das bactérias, né? E depois, então, é que ela volta lá para o rio. Então, pessoal,
Leiam com bastante atenção isso aqui, tá? Leiam com bastante atenção, tá? Não esqueçam que é bem importante esses pontos aqui, os passos do tratamento de esgoto. Vamos lá então. Continuando. Então, só lembrando vocês, lembra que a gente falou sobre o que acontece se existe a falta de tratamento de esgoto? Lembra que a gente falou que mais da metade da população brasileira não tem esse tratamento de esgoto, que o esgoto deles vai direto para o rio? Então, olha lá, podem causar doenças, a poluição, né, por causa do lixo, a contaminação por causa dos produtos químicos, por exemplo, de indústrias, né, que jogam seu esgoto no rio, e as alterações ambientais, ou seja, morte de peixes, morte de outros animais marinhos, morte da vegetação, né, que fica ali no rio, que depende do rio. Então, é bastante problemática essa questão da falta de tratamento de esgoto, tá? Falando então do petróleo, tá, pessoal? Bem simples, bem sucinto, tá? Petróleo, você só precisa saber o que ele é, né? Então ele é um material viscoso, ele é inflamável, ou seja, ele pega fogo, né? Ele é mais denso do que a água, ou seja, então se eu misturar petróleo com água, ele vai decantar, né? Porque ele é mais denso. Ele é de origem fóssil, né? E é um recurso não renovável, ou seja, a produção dele acontece numa velocidade menor do que a utilização dele, do que a retirada dele, né, dos poços de petróleo, né? Então, ele corre o risco de um dia acabar, porque ele leva, como ele é de origem fóssil, ele demora milhões de anos para poder ser formado, tá? Então, o petróleo que a gente usa hoje foram há milhares de anos atrás que foi formado, tá? Então ele demora muito para ser formado, né? E ali os principais derivados de petróleo, tá, pessoal? Vocês precisam saber: gasolina, querosene, óleo diesel, nafta, óleo lubrificante, óleo combustível, parafina, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, o betume e o asfalto. E ali a principal aplicação deles, tá? Ok. Lembra que nós falamos na última aula dos materiais sintéticos? Acompanha aí na tua apostila, tá? Quais são os principais pontos aí dessa parte dos materiais sintéticos? Então, materiais sintéticos são aqueles que o princípio ativo é retirado da natureza e aí ele é transformado num outro produto, tá? No material sintético. Então, isso é principalmente feito na indústria farmacêutica, tá? E o principal ponto da história na indústria farmacêutica é a descoberta da penicilina, tá, pessoal? Que é aquele antibiótico que eu falei para vocês. Lembra? A gente conversou sobre isso. Então, que o Alexandre Fleming, em 1928, ele descobriu a penicilina, né? Ele estava cultivando bactérias, tá? Nessas placas. E aí, de repente, ele viu que uma das placas dele se contaminou com um fungo, que não era para acontecer, né? Era só para ter bactéria ali, não era para ter fungo. E aí ele notou que ao redor desse fungo as bactérias estavam morrendo. Então, ele percebeu que esse fungo poderia ser usado para combater doenças por bactérias. E aí foi criada a penicilina, tá? Então, a indústria farmacêutica no Brasil, ela é regulada pela Anvisa, não esqueçam, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, todo remédio que entra, sai, pode ser comercializado ou não no Brasil, é pela Anvisa. Os riscos da automedicação é bem importante, tá, pessoal? Não esqueçam que esses riscos são bem sérios, né? Porque, olha ali, erros no autodiagnóstico, ou seja, eu acho que eu tô com uma dor e na verdade, eu acho que eu bati no microfone, né? Eu acho que eu tô com uma dor e na verdade é outra coisa, eu acabo tomando um remédio, nada a ver, porque eu não sei, né? Não sou médico. Então, como é que eu vou, né, prescrever um remédio para mim mesma, se eu não sou médico, né? Mascarar sintomas, ou seja, eu tomo e daí
ele mascara um sintoma. Como assim, professora? Por exemplo, eu tenho um problema, né? Se a gente tem uma dor, a gente tá com alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não tá bem regulada aí. Então, se eu tomo um remédio, eu posso estar, de repente, mascarando outra coisa, né? Eu tenho uma infecção de garganta, né? Ou eu tenho alguma outra coisa, daí eu tomo um remédio e daí depois esse sintoma não vai aparecer. Porque ele mascarou o sintoma, ele mascarou essa doença. Então, ele enganou o corpo, né? O remédio, ele enganou o corpo e fez com que eu não prestasse atenção naquilo que eu estou sentindo para poder procurar ajuda médica. Então, isso é um problema bem grande. Fale em reconhecer os riscos, né? Ou seja, não me ligo, né, dos riscos que é tomar um medicamento. Reações adversas, eu posso ter, né? Posso ter alergia de um medicamento e daí esse medicamento me dá uma alergia, né? É uma reação adversa, né? Dosagem excessiva ou inadequada, eu posso tomar de mais ou de menos, né? Ou causar dependência, né? Abuso ou dependência. Então, eu abusar do remédio e depois ficar dependente do remédio, porque o remédio nada mais é do que uma droga mesmo, né? Para combater, lógico, as doenças, mas alguns remédios podem fazer com que eu fique dependente daquele remédio, então é bem perigoso, tá? Então isso é bem importante. Outra coisa importante que a gente conversou sobre o descarte, né, dos medicamentos. Então, o descarte incorreto pode trazer riscos à saúde e ao meio ambiente, tá? E que o tratamento de água não elimina os resíduos químicos dos medicamentos, então por isso que a gente não deve jogar no lixo comum. E lembra que a gente falou como é que a gente faz o descarte correto? Lá nas farmácias, né, você pode levar o medicamento, seja comprimido, seja no líquido, de qualquer forma você pode levar. E geralmente as farmácias têm os coletores ou então no caminhão da coleta especial da prefeitura, que eu coloquei para vocês lá no nosso mural. A tabela, né, dos terminais de ônibus e os dias que vocês podem levar esses materiais, não só esses como outros que a gente conversou também, que são materiais todos perigosos para a saúde e para o meio ambiente. Beleza, pessoal? Essa foi então a nossa revisão. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, qualquer pergunta, qualquer dúvida que ficou, não fiquem na dúvida. Mandem para mim, então, lá no mural, perguntem, a gente vai conversando, a gente precisa tirar todas as dúvidas até que a nossa prova aconteça, ok? Um abração para vocês, até a próxima e boa prova!